Então vamos lá. A tela está aparecendo, aí as imagens estão aparecendo para vocês, está tudo ok? Tá, gente? Está aparecendo aí? Tá ok, né? Que eu não vejo mais vocês agora. Agora eu não estou enxergando ninguém, tá bom? Então vamos lá. Fazendo um resumo rápido da última aula, nós falamos que dentro do conteúdo de batalha espiritual, o pessoal do movimento neopentecostal, que é o movimento, né, que hoje se expandiu e continua crescendo, não só no Brasil, mas no mundo afora, é um movimento que traz alguns assuntos que acabou que gerando doutrina de uma maneira totalmente descontextualizada dos princípios bíblicos, ou seja, do que realmente as escrituras trazem. Eu comecei a dizer a vocês que realmente o mundo espiritual ele é real, ele existe e nós somos a maior prova disso, né? Desde que Deus nos criou, desde a criação, Deus nos fez espírito, alma e corpo e a nossa composição ela está ali, a gente se interage entre os dois mundos, tanto o mundo espiritual como o mundo físico. E é por conta disso que existem em nós algumas dúvidas, né, sobre as questões do mundo espiritual. E aí eu trouxe para vocês que é verdade que a gente sofre várias retaliações deste mundo espiritual e que este mundo espiritual ele acaba impactando diretamente na nossa vida aqui na Terra todos os dias. Então, a única coisa que não é verdade é umas mentiras que eu trouxe até aqui, eu citei alguns nomes, né, desse movimento que foi trazido aqui no Brasil através de alguns gurus evangélicos que não trouxe nenhuma base para dar respaldo biblicamente sobre o assunto de maldição hereditária, cura da alma e libertação. Então, gente, é muito complexo quando algumas pessoas traz doutrinas sem embasamento bíblico, sem respaldo bíblico, porque isso acaba conflitando, né? Isso acaba gerando muitas dúvidas na mente dos cristãos e principalmente dos não cristãos. Então eu trouxe para vocês que o conceito de libertação, dentro do contexto bíblico, ele vai além do que você praticar a ideia de reunir pessoas para fazer a tal da clínica da alma ou fazer a tal daquele movimento onde você chama os demônios e eles se manifestam e um monte de gente ficam possessas e aí as pessoas interpretam isso como libertação e sem falar também das questões das heranças hereditárias que de forma disfuncional e de forma antibíblica tem sido aplicada aí na mente de muitas pessoas. Então eu falo que esses métodos, né, de libertação que não são bíblicos surgiu no século XXI por algumas pessoas que vocês já ouviram falar, por alguns homens e mulheres conhecidas e aqui no Brasil uma das que trouxe esse movimento com muita força foi a Neuza Itioquia, parece que ela faleceu, se eu não me engano foi em 2023 ou no comecinho de 2024, depois vocês pesquisam. E a Tânia Tereza, que até hoje ela continua aplicando, né, os vários cursos dentro do projeto Clínica da Alma, onde ela traz isso muito forte e inclusive uma das irmãs da nossa igreja até me mandou um vídeo dela explicando sobre o verdadeiro significado e o conceito de maldições hereditárias, é claro, a partir de uma mentalidade que não tem embasamento bíblico. Então, dentro de tudo que nós conversamos, nós falamos da maldição hereditária, como que eles se, quais são os textos, né, principalmente do Antigo Testamento, que eles respaldam para falar sobre este assunto, porém o próprio texto se autoexplica. Então, não vou entrar de novo aqui na questão, porque senão vai ficar muito longo. Eu já gravei o vídeo, a tela, na verdade, já está gravada, a aula que nós tivemos, então tá lá. Então, quem ficou com dúvida pode entrar. Então, hoje eu vou entrar, gente, no contexto de cura interior, em que as pessoas dizem que a cura interior, dentro desse movimento neopentecostal, são a cura das memórias, né? Ou cura dos traumas emocionais, que de certa forma precisa de uma libertação.
E aí eu vou trazer para vocês como que eles explicam isso, né? Então, nessa visão aí do movimento de batalha espiritual, que é o movimento neopentecostal, eles falam que a influência, né, direta das forças demoníacas das pessoas, segundo essa visão, tem a ver com problemas emocionais, espirituais e até físicos. E a origem disso são opressões demoníacas. Eles falam que a origem disso, além de opressões demoníacas, são maldições hereditárias e pactos espirituais realizados lá na nossa memória inconsciente ou no nosso inconsciente. Então eles falam que a cura da alma, ela é alcançada, ela só pode ser alcançada por meio da libertação espiritual, incluindo aquelas orações de renúncia, né? Quebra de maldições e aquele confronto direto com o demônio. Então o que, que eles fazem lá nessa clínica da alma? Eles primeiro começam a fazer a tal do mapeamento espiritual. Eles, nesse mapeamento espiritual, eles vão identificar áreas ou alguns eventos específicos que você abriu portais espirituais e foi por ali que os demônios entraram. E é por isso que vocês precisam, isso na cabeça deles lá, que a gente precisa então repreender esse espírito maligno e declarar a libertação com autoridade em nome de Jesus. E aí é onde eles começam a fazer a tal da guerra espiritual, né? Com as renúncias verbal de pactos e heranças espirituais negativas. Eu não sei, alguém aqui já participou desse movimento? Alguém já convidou vocês? Olha, vamos lá, acho que a sua vida não vai para frente porque talvez você precisa renunciar. Talvez entrou algum demônio aí na sua vida e aí a gente precisa fazer um mapeamento para identificar de onde veio, né? Por que, que você está em depressão? Por que, que você está com ansiedade? Por que, que a sua vida está amarrada? Essa é a palavra. Eles usam o termo de amarração. A gente vê muito o pessoal ali da Universal do Reino de Deus trabalhar muito essa linguagem, né? A vida está amarrada por isso. Alguém levantou a mão aí, quer falar? Vê uma mãozinha aqui levantada. Então, gente, o que, que a gente precisa entender? Primeiro que esse é um movimento que a gente chama de neopentecostalismo, um movimento da batalha espiritual, que traz isso como uma prática doutrinária. Esse é o primeiro ponto. Aí eu pergunto para vocês, se nós estamos em Cristo, vamos lá, vamos de novo. A questão aqui é para quem está em Cristo, porque quem participa desse movimento de batalha espiritual, gente, é o pessoal cristão e não cristão, tá? Isso eu deixei explicado para vocês na aula anterior. Aí eu volto a perguntar para vocês: se você confessou Jesus, se a sua vida é de Cristo, pode ter espaço para demônios habitar? E aí? Não, Então, essa é a questão. Porque o próprio Jesus disse que numa casa não pode habitar dois senhores. Ou você é de Deus e vive a vida de Deus, ou você é de Satanás. Porque quem faz a vontade, da Bíblia diz que quem faz a vontade da carne e do mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus fala isso. Então, assim, é verdade também que tem pessoas que estão dentro das igrejas, dizendo ser cristã, mas vive a prática do pecado. Aí eu concordo que existem opressões demoníacas que estão ali cercando a vida delas. Porque se você está alimentando a sua carne, se você está vivendo a vontade do diabo, obviamente que você está dando legalidade para Satanás arrebentar com a sua vida. Mas um cristão verdadeiro, gente, um cristão verdadeiro, ele não tem sobre ele, sobre a vida dele, demônios que vai guiar ou fazer com que ele faça as coisas que dentro desse movimento aqui eles dizem que as pessoas que estão em Cristo também vivem. E é por isso que essas pessoas precisam renunciar, ou seja, quebrar essas maldições e confrontar os demônios diretamente. Então, isso não é para cristão. A gente precisa entender que o que eles estão trazendo aqui é totalmente fora do contexto bíblico. E aí, quando a gente vai lá na base exegética,
Ou seja, quando a gente vai tentar fundamentar o que eles estão trazendo, eles usam os textos para fundamentar essa visão lá em Efésios 6,12. Todo mundo sabe que Efésios 6,12 é um texto de batalha espiritual. Quando fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todos os principados e potestades. Gente, a exegese desse texto, na visão desse movimento, ele é interpretado de forma literal. Vocês estão entendendo? De forma literal, como se fosse um combate direto com as forças espirituais malignas. Sabe aquelas pessoas que falam, vem demônio, pode vir em mim, que eu vou, eu tô. E assim as pessoas vão para esses combates. É uma coisa bizarra, é horrorosa. Outro texto que eles utilizam é Marcos 5,20, que eles falam da libertação do endemoniado gadareno. E eu expliquei para vocês que foi o único momento que Jesus ali conversou com o diabo, quando para uma proposta diante daquela cidade. Então, eles aqui dentro desse contexto, vai demonstrar o poder de Jesus sobre demônios e aplica-se diretamente à prática da libertação. Então, eles usam esse texto para se basar nessa questão do combate direto com Satanás, né? Então, quais são as críticas que a gente vê de muitos teólogos quando você pega um texto isolado, sem a hermenêutica bíblica e sem a exegese bíblica? Eles utilizam, na verdade, eles anulam a obra redentora de Cristo como sendo insuficiente. Ou seja, Jesus é insuficiente quando você precisa fazer combate direto no mundo espiritual, você de peito aberto, você vai lá para guerrear contra os demônios. Peraí, Jesus, a Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele vai até as mais profundezas e pega, gente, resgata a chave da morte e a chave da mão de Satanás que nos condenou. Então, se Jesus veio para nos libertar das algemas, de tudo isso, para que eu vou com meu peito aberto e falar, vem demônio em mim? Então, esses combates que não tem embasamento bíblico, porque eles interpretam as escrituras sem essa base com profundidade, isso é um crime para a teologia cristã, né? Porque as escrituras enfatizam, gente, a obra redentora de Jesus como sendo ela suficiente para a libertação. Então, a interpretação de maldições hereditárias, ela é frequentemente vista como uma extrapolação do contexto original. Lembra que eu expliquei para vocês qual é o texto que eles pegam, por exemplo, para falar da maldição hereditária. Agora, como que nós aqui, eu falo como nós, a nossa igreja é uma igreja pentecostal reformada, como que a gente enxerga o contexto dessa batalha espiritual? A Bíblia fala que Cristo é suficiente. Lembra? Somente as Escrituras, somente Cristo. Então, se Cristo é o suficiente para a salvação e a santificação, voltando aqui para a cura da alma também, então ela está mais relacionada com a questão da regeneração espiritual, com a santificação progressiva e a aplicação da palavra de Deus através do Espírito Santo. Então, não precisa dar ênfase em prática de combate, né, com demônios para dizer que você está curado. Reconciliado com Deus, gente, significa eu fiz uma nova aliança com Deus e Deus comigo por meio da mensagem do Evangelho. Ou seja, Cristo entrou na minha vida e pelo fato de Cristo ter entrado na minha vida, a aliança que foi quebrada a partir de Adão, quando o pecado entrou no mundo, então Jesus selou novamente comigo, ele me resgatou, então eu estou reconciliado com Cristo através do Evangelho. Outra característica dentro da visão reformada, que é o que nós acreditamos, é que a transformação que nós precisamos para que a nossa alma seja curada das questões emocionais, das questões impactantes que arrebenta com a gente aqui nessa vida, é uma renovação da mente, através da renovação, é uma transformação da mente através da renovação espiritual. Então, de que maneira eu consigo enxergar isso? Então, eu coloquei aqui algumas práticas. Primeiro, pregação e um programa de discipulado. Se você está sentindo que está oprimido, que você precisa de uma cura da alma, Jesus tem esse poder. Através de que maneira? Ouvindo a exposição bíblica da palavra genuína.
O que Deus quer da minha vida, o que Deus quer para a sua vida, de que maneira eu devo experimentar Deus. E aí existe, gente, através de um processo de discipulado, eu cada vez mais me despir de mim, encontrar Jesus, Jesus me encontrar, e aí eu consigo realmente a edificação da minha alma através da palavra de Deus. Outra prática, oração e confissão. A oração, gente, é a homenagem, sabe? Eu falo que a oração e a homenagem, elas são enfatizadas como meios da graça. A oração precisa ser algo prático nas nossas vidas. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Então Deus está pronto para nos ouvir através da nossa oração. E através da oração eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso também confessar para Deus onde dói, qual que é o meu problema, por que, que eu sinto isso, por que, que eu penso como eu penso. Então, a oração e com a prática da confissão de pecados e arrependimentos e abrir o meu coração para Deus faz parte de um processo na cura da alma. E outra coisa, a santificação pela palavra. A cura emocional, gente, é um subproduto da santificação espiritual. Então, andar com Cristo significa negar a mim, negar o mundo, negar a vontade da carne. Quando eu nego e permito a vida de Deus viver, habitar em mim, eu estou me santificando nele. Conforme Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, a renovação mental, gente, e emocional, ela vai acontecer pela aplicação da verdade bíblica e não por orientações específicas. Vocês entenderam isso? João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará das questões da sua mente, das questões emocionais, das questões espirituais. Então, é a verdade. E quem é a verdade? É Jesus. E como que você conhece Jesus? Através da palavra, através da oração, através da vida prática do Evangelho. Então, a verdadeira liberdade espiritual vem do conhecimento e da palavra de Deus e nada mais. Tudo que a gente tentar, gente, inventar como inventar a roda ou tentar implementar, esquece, não tem nenhum valor, é só movimento, é só balela. Tem um monte de pessoas que frequentam esses movimentos aí de batalha espiritual, quando eles vão falar da cura da alma, através da libertação, né? Onde eles colocam você no centro ali da roda e faz você confessar feridas de coisas que fizeram em você, dizendo que isso é uma maldição em você, dizendo que você precisa combater isso através de combates com demônios. Gente, isso é mentira, isso não existe. São formas e meios de distorcer o sacrifício genuíno da cruz. A vitória contra poderes espirituais não depende do homem, não depende de mim. Eu não tenho esse poder, essa força, se Cristo não está em mim. Até porque essa vitória contra os poderes das trevas já foi consumada na cruz. Portanto, o cristão verdadeiro, ele não vive sobre influência de maldições ou opressões. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Você vê que há uma distância muito grande, porque tem anjos nos protegendo. Tem anjos ao nosso redor, nos guardando até as opressões, gente. É o próprio Deus que envia os seus anjos para nos livrar. Entende? Então, existe da reforma, da linha reformada, né, que é a nossa linha mais bíblica, que a gente acredita aqui, pelo menos nós aqui da nossa igreja, nós acreditamos nisso. A gente acredita que a teologia reformada, ela rejeita realmente a ideia de que os crentes em Cristo podem ser dominados por demônio ou estarem sujeitos a maldições hereditárias. Uma vez que Cristo nos libertou completamente do domínio do pecado de Satanás, conforme 1 João 3,8, nós somos livres em Cristo. Ok? Então, a gente não pode enfatizar, né, que muitos dos problemas que têm origem emocional é algo que vem do pecado. Muitos dos problemas que nós passamos ou padecemos é algo do pecado. Eu vou dar um exemplo. Gente, depressão é por conta do pecado? É claro que
A depressão é uma das doenças que, consequentemente, por conta do pecado do Adão, infelizmente nós sofremos. Mas a depressão, de acordo com a biologia, é uma doença. Como que você vai tratar, por exemplo, a depressão como sendo algo pecaminoso? Eu me lembro que aliás, eu me lembro não, eu sou de uma época em que os aspectos de depressão, eles eram tratados como algo maligno, demoníaco. Quantas pessoas iam para o pastor, para o líder, alguns anos atrás, e dizia assim, eu estou em depressão. O pastor mandava essa pessoa orar, jejuar, e a pessoa não curava. E aí, o líder da igreja dizia o quê? Você está endemoniado. A depressão era tratada como algo demoníaco. Entende? Então, nós precisamos entender que a cura da alma, tudo isso, gente, Jesus, o nosso Cristo, ele é suficiente para nos curar, para nos transformar. Se nós realmente mudarmos a nossa mentalidade, se a gente realmente colocar Jesus como o nosso primeiro em tudo, todas essas coisas aí, ó, Jesus já resgatou. Agora nós estamos num processo de regeneração, de santificação, de reconciliação. Nós estamos neste processo de justificação. Então, tanto que na nossa escola bíblica, nós vamos começar com isso. Quais são os processos salvíficos? Nós precisamos entender isso, porque senão a maioria de nós vamos ficar atados, presos ainda com ideologias que são totalmente fora da proposta e do objetivo de Deus nas nossas vidas. Até aqui, gente, está claro para vocês? Tem dúvidas? Querem perguntar? Estão aí comigo? Amém. Tá claro, pastora. Então tá bom. Eu vou trazer aqui para vocês, eu fiz aqui uma planilha só para vocês compararem a visão reformada, que é a nossa visão, nós somos pentecostais reformados, da visão da batalha espiritual, que trabalha com maldições hereditárias, que trabalha com a ideia de cura e libertação, tá bom? Então vamos lá. Com relação à origem do problema, dentro desse movimento de batalha espiritual, eles colocam que todos os problemas que eu e você nós passamos é de ordem de opressões demoníacas e maldições. Então, qualquer situação na vida de vocês que vocês estão vivendo e sofrendo é porque ou alguém pecou e você está pagando por isso. Então, você precisa confessar isso para que você não passe para outra geração. E que o seu problema emocional, das questões da alma, é de ordem demoníacas. Então, você precisa renunciar esses demônios que te atam. Isso dentro da visão desse povo aí do movimento neopentecostal sobre batalha espiritual. Então, a origem do seu problema ou dos problemas que você vive hoje é por opressões demoníacas e maldições. Dentro da teologia reformada, que nós acreditamos somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça e a Deus, somente glória, nós acreditamos que a origem dos nossos problemas ocorre a partir de Adão. Depois que Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Então, automaticamente, a nossa carne, a nossa natureza, ela é caída. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Por conta do pecado que está em mim. E por conta do pecado que está em nós. Então, nós acreditamos que a origem de todos os problemas que acontecem nas nossas vidas tem um nome chamado pecado. A nossa natureza, gente, é caída. E é por conta disso que todos os dias a gente dá lugar à carne, todo dia a gente peca, todo dia então a gente precisa confessar Jesus e renunciar e se arrepender e para que a graça de Deus nos alcance. Olha a diferença. Então, a origem do problema não acontece com as opressões demoníacas e nem com as maldições. A origem dos nossos problemas, do problema da humanidade, é o pecado. É a carne e a natureza caída que está em nós. Eu acho que está claro isso para vocês. Então, qual que é a solução? Né? Qual que é a solução e a proposta? Na visão da batalha espiritual, eles dizem que a solução é a libertação espiritual e a quebra de maldição. Nós, como crentes reformados, nós acreditamos que nós precisamos passar
pelos processos salvíficos da cruz. Processo salvífico que é a regeneração, a santificação pela palavra e pelo Espírito. Guardem isso, gente, tá? Então, a teologia reformada, a gente acredita que esse processo de regeneração, que é um processo contínuo, todos os dias, a gente aprendendo pela palavra de Deus a morrer para nós, para a carne e para o mundo, nós vamos se santificando através do Espírito Santo pela palavra de Deus. E só pode haver santificação e regeneração, entre outros aspectos da salvação, se nós realmente nos alimentarmos de Cristo. E como que a gente se alimenta de Cristo? Orando, jejuando, lendo a palavra, aprendendo a palavra, vivendo a vida do Evangelho. Então, o problema do pecado em nós é reconhecer que somos pecadores, se nos arrependermos e nos santificarmos continuamente através da palavra, oração e uma vida de Deus. É isso. Outro aspecto que é a prática principal. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Outro aspecto aqui que é a prática principal. Dentro do contexto, do conceito de batalha espiritual, eles falam que a oração de libertação e deve, aliás, lá dentro eles falam que deve ser a oração de libertação, que são aquelas palavras que você tem que repetir, as palavras de renúncia e confronto direto com o demônio. Então, dentro lá da clínica da alma, se você vive em depressão, se você está doente em alguma área, ou se alguma situação da sua vida não vai para frente, você então precisa praticar o confronto com os demônios diretamente e fazer aquelas orações de libertação, de renúncia. Dentro da teologia reformada, nós acreditamos que a pregação da palavra expositiva, explicando o texto pelo contexto, o processo do discipulado e a oração é o suficiente. Lembra? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a Deus, somente glória. Então, nós acreditamos que o processo é ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, compreender o propósito de redenção de Deus é o suficiente para que a gente realmente seja livre do pecado, da carne e da nossa natureza caída. E quais são os fundamentos que eles utilizam para falar da batalha espiritual? E quando eu falo de batalha espiritual, gente, é esse combo, tá? Que eles usam lá: cura da alma, libertação e maldições hereditárias. Qual é o texto que eles pegam, que eles se apegam para explicar isso? A base principal é Efésios 6, de uma maneira literal. É sem exegese nenhuma. Então eles falam, olha, você viu lá que em Efésios 6, Paulo está falando que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra toda a potestade. Aí se você pega o contexto exegético, Paulo está explicando que a suficiência de Cristo e as obras de Cristo é o que fundamenta a guerra, essa batalha com Satanás. Não é eu de perto aberto e fazer aquele showman e dizer, demônio fulano de tal, vem! E assim, vão chamando demônio, gente, é um negócio horroroso. Então, esse fundamento é antibíblico, eles utilizam Efésios 6 sem nenhuma base exegética e teológica. Inclusive, a turma anterior que eu dei aula, eu até preguei na igreja, tem lá a gravação dessa mensagem, que eu falei o que realmente significa batalha espiritual dentro de um conceito bíblico exegético, a partir de Efésios 6. Eu expliquei lá. Quais são os aspectos das críticas para o pessoal de batalha espiritual? Eles supervalorizam a ação demoníaca. Vocês podem ver que esses encontros, os demônios, eles são muito valorizados, porque a ênfase ali são os demônios. Agora, dentro da teologia reformada, o enfoque menos direto em questões emocionais. O foco é sempre Cristo. É Cristo no centro. É Cristo que tem o poder de te perdoar do pecado. É Cristo, através dele, que você pode morrer para a carne, através da palavra de Deus, que você cada dia mais vai morrer para você mesmo e vai nascer para Cristo. Então, gente, ficou claro essas questões da batalha espiritual. Eu fiz um resumo aqui, tá? Só para vocês. Opa, deixa eu abrir aqui, tem mais alguém entrando. Eu fiz um resumo aqui para vocês entenderem, já que nós já tivemos as aulas passadas, só entrando um pouquinho nessa questão da libertação, qual é o foco que eles dão, a partir de qual problema, qual que é a solução
que esse movimento traz para vocês, qual que é a prática principal que eles utilizam, em qual é o fundamento bíblico que eles usam para falar sobre isso. Então, qualquer coisa, quem está chegando agora, vocês podem depois assistir essa aula, eu vou deixar gravada para que fique claro para vocês, tá bom? Em resumo, aqui, então a cura da alma no movimento da batalha espiritual está centrada em práticas de libertação espiritual direta, enquanto na teologia reformada, que é o que nós acreditamos, ela enfatiza a suficiência da obra de Cristo para a libertação e transformação da nossa alma. Ok, gente? Então, ambas as perspectivas, elas buscam, de certa forma, o bem-estar do indivíduo. Mas o que realmente aproxima as pessoas do processo, do plano de redenção de Cristo, é a base reformada, a partir do que nós já estudamos até aqui. Então, se você entende que Cristo é o centro da sua vida, se você entende que nós só podemos ser transformados, curados, através da palavra, então nada mais importa. Nada mais importa. Amém, gente? Amém? Quem está aí? Amém. Alguém quer fazer perguntas com relação a esse assunto? Ficou claro? Ninguém mais quer perguntar. Tá acabando, gente. Calma que tá acabando. Não, é porque ficou. Não, não, é porque ficou bem claro mesmo. Então tá bom, vamos lá, gente. Então agora nós vamos entrar num outro assunto, num outro tema, tendo entendido a questão de batalha espiritual, sobre o que eles pensam sobre quebra de maldições, cura e cura da alma, libertação. Agora nós vamos entender quais são ou qual é o conceito de um culto bíblico de acordo com as escrituras. Vocês já se perguntaram qual que é o perfil de culto que agrada a Deus? Alguém aqui já fez essa pergunta em algum momento? Que tipo de culto agrada a Deus? Vocês lembram que eu expliquei para vocês lá atrás que por conta da queda do homem, por conta do pecado, o homem perdeu o quê? A comunhão com Deus. Certo? Essa aula vocês se lembram. Quando o homem perdeu a comunhão com Deus, a fim de se reconectar com Deus de novo, o homem criou para si meios de se conectar com Deus. Então, o homem criou cultos, o homem criou rituais, o homem criou templos. Foi forma que o ser humano encontrou, achou-se correto para se encontrar com Deus, para cultuar Deus de novo, para estar com Deus de novo. E o próprio Deus, entendendo as experiências do homem nessa terra como ser humano, Deus entrou na história do homem, pedindo para que Moisés, a partir da cultura judaica, lembra? A cultura do homem, Deus pediu para que Moisés também construísse um lugar, um meio, para que ele pudesse se revelar, para que ele pudesse ser adorado. Por isso que o culto, ele é bíblico, desde que os elementos do culto, desde que a proposta do culto esteja de acordo com as escrituras. Porque a gente vai ver que existem várias igrejas denominadas como evangélicas, mas nem todo culto que é prestado ali, esse culto é cristocêntrico. Nem todos os elementos que fazem parte deste culto verdadeiramente agrada a Deus. Então a pergunta é: qual é o culto que agrada a Deus? Então, gente, a gente precisa entender isso com base nas escrituras. E é o que eu vou trazer aqui então para vocês, ok? Então vamos lá. O culto, eu coloquei aqui, né, os principais elementos de um culto. O culto bíblico, ele é um aspecto fundamental da prática cristã. Então, quando vocês forem em qualquer igreja evangélica, vocês vão ver que existem elementos dentro desse culto. E quando vocês vão em outras igrejas que não são evangélicas ou movimentos religiosos, vocês vão ver que existem práticas e elementos que agradam e não agradam a Deus. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Lembra que o culto é uma forma do encontro do homem com Deus.
Então, quando você for ao culto, nas quintas-feiras e nos domingos, você precisa entender, eu estou indo me encontrar com Deus. Porque quando você vai ao culto, quando você vai à igreja, cultuar, o nome já fala, eu vou lá me encontrar com Deus. Porque esse foi o mecanismo que Deus criou para que o homem se encontrasse com ele novamente. Lembra? O tabernáculo era o lugar. Depois foi o templo grande lá de Salomão e assim sucessivamente. Na época de Jesus, além do templo, eram as sinagogas e assim sucessivamente. Então, o lugar físico onde nós falamos agora, eu vou me encontrar com Deus, é o lugar onde nós vamos de forma coletiva ou de forma individual, com um único propósito, que é adorar a Deus e fortalecer a fé uns dos outros e também a nossa fé. Então, gente, o culto bíblico é um ato de adoração e comunhão. É onde nós expressamos a nossa gratidão, o nosso amor a Deus. Por isso que quando você vai ao culto, você não vai para pedir especificamente, embora o culto também seja um lugar onde você tem essa liberdade de pedir. Mas o culto é o lugar onde você vai se derramar. É onde você vai reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. É onde você vai agradecer a bondade de Deus na sua vida. Então o culto, ele nos ajuda a fortalecer a nossa fé e a nos conectar com Deus e uns com os outros. É por isso que a igreja, gente, o crente que fala, eu sou cristão, mas não vai à igreja, essa pessoa está totalmente desconectada do corpo de Cristo. Não tem comunhão com Deus, porque se ela não tem comunhão com os irmãos, com a membresia, com o corpo de Cristo, que está nessa mesma sintonia, ela também não tem comunhão com Deus. Então a igreja, o espaço físico, é um lugar onde todos nós, em comunhão uns com os outros, devemos estar para prestar culto de adoração, de exaltação ao Criador. Então, quando você decide ir ao culto, vamos de novo, aliás, quando você decide ir para um ambiente para prestar culto a Deus, você precisa ir nessa perspectiva. Eu estou indo me encontrar com Deus e estar em comunhão não só com Deus, mas também com os meus irmãos, a fim de me conectar com Ele novamente. Vocês entendem que o culto, aquele momento, tem que ser só de Deus. Por isso que num ambiente de culto não pode ter distrações. Por isso que no ambiente de culto não pode ser centralizado o homem, mas somente a Deus, porque se você está indo ao encontro com Deus, você está indo com essa expectativa, então a glória é para Ele, a adoração é para Ele, as palavras, as expressões da nossa gratidão e amor é só para Ele. E a Bíblia diz que Deus, Ele é zeloso, né? E por Ele ser zeloso, Ele quer que nós adoremos apenas Ele. Então não tem como nós falarmos, nós estamos aqui para prestar culto a Deus, mas a nossa mente está lá no trabalho, a nossa mente está nos problemas, a nossa mente está em qualquer outra coisa, menos em Deus. Aí eu pergunto para vocês, em que momento então nós estamos prestando culto a Deus? Vocês estão entendendo, gente, aqui? Como é importante a gente entender o significado de estar no ambiente de culto, onde nós vamos encontrar com Deus, onde a gente vai prestar a nossa reverência, adoração, expressando com as nossas palavras, com o nosso corpo, com a nossa mente, a gratidão e a grandeza de um Deus que é soberano. Vocês entendem, começam a entender que não é apenas um lugar onde a gente se reúne ali sem propósito, pelo contrário. Quando nós nos reunirmos neste lugar, este lugar tem que ser o ambiente, eu preciso criar um ambiente de adoração ao Senhor. Amém? Vocês sabiam disso? Tinha essa informação antes? Amém. Amém. Então, gente, vamos falar quais são os princípios do culto. Existem aqui 3 princípios necessários para um culto bíblico. Primeiro, o princípio regulador do culto. Apenas quando a gente fala de um princípio regulador, a única coisa que é permitido nesse culto, no sentido do ensino, é as escrituras.
Apenas o que é ensinado nas Escrituras, tudo que é, aliás, tudo que é ensinado nas Escrituras é permitido num culto. O que a Bíblia não diz, não é permitido em um culto. Então, existe uma regra para um culto bíblico. Só o que as Escrituras autoriza é que é permitido no culto. Exemplo, o que a Bíblia diz? O que as Escrituras diz? Chegai-vos a mim com quê? Com salmos, com palmas, com danças, com orações, com júbilos. As Escrituras diz que isso pode. Então, é permitido ter isso no culto. Ok? Outra coisa, outro princípio, princípio normativo. O que não é proibido nas Escrituras é permitido no culto. Aliás, o que não é proibido nas Escrituras é permitido no culto. Eu vou dar um exemplo. Existe um ministério de dança nas Escrituras? O ministério não. A Bíblia não fala sobre um ministério de dança. Mas por que é permitido em um culto? Porque a dança é um dos mecanismos ou um dos elementos de adorar a Deus. Então a Bíblia não fala, mas é permitido porque é um dos elementos que adora a Deus. Lembra quando Moisés atravessou do outro lado, Miriam dançou na presença de Deus. Então você vai ver que é um mecanismo de adorar. Mas a palavra ministério de dança, por exemplo, não existe na Bíblia. Mas a gente vai ver que o elemento de dança, a partir da prática, por exemplo, de Miriam, a gente consegue enxergar. Ok, gente? É isso que eu queria que vocês entendessem, tá bom? Outra coisa, outro princípio. Obrigação em uma igreja bíblica. Toda igreja bíblica tem que ter princípios e elementos de um culto bíblico. É uma obrigação em toda igreja que se diz bíblica. Se uma igreja se diz bíblica e não tem ali os elementos bíblicos para um momento de prestação de culto, é estranho, ok? Então, tendo dito isso, eu vou apresentar aqui para vocês como que é feita uma liturgia de culto. Quando a gente fala de liturgia de culto, é o que acontece desde o início até o final de um culto. O que é uma liturgia de culto? A liturgia de culto é uma sequência, gente, é um padrão fixo que existe em todos os cultos. Vocês vão perceber que em cada igreja que vocês vão ver que aquela igreja ela tem um ritmo, ou seja, ela tem um padrão, ela tem uma sequência, né? E cada igreja tem a sua liturgia de culto. Então, a nossa igreja, por exemplo, a nossa igreja começa desde a recepção, através da abordagem com as pessoas, com um sorriso no rosto, um abraço. Então, desde a recepção, tem uma liturgia já envolvente. Até o momento de iniciarmos um culto com orações, louvores, palavra, oferta. Então, a igreja ela já tem uma liturgia padrão. Embora a gente, com a tal da flexibilidade que a gente coloca aqui, ó, embora exista uma estrutura, esse culto bíblico permite algumas flexibilidades na ordem dos elementos. Não necessariamente a gente precisa começar um culto com oração. Não necessariamente a gente precisa começar o culto com louvor, mas os elementos de um culto não pode faltar, ok? De um culto bíblico não pode faltar. A ordem não altera os fatores, ok, gente? Mas esses elementos necessários de um culto bíblico precisa. E qual que é o propósito da liturgia, gente? Uma liturgia de culto, ela vai ajudar as pessoas, principalmente que estão chegando, ou aquelas que vão pela primeira vez, ou a segunda, ou a terceira vez, e também para nós, essa liturgia vai ajudar a gente a manter uma ordem e ter foco durante o culto. Vai garantir que todos os elementos sejam incluídos. Então, vocês entendem por que a nossa igreja tem uma liturgia de culto? Não sei se vocês já perceberam. É claro que se vocês saírem da nossa igreja e vocês vão, sei lá, visitar uma outra igreja, lá tem uma outra liturgia. A presbiteriana tem uma, a batista tem outra, a adventista tem outra, as pentecostais e assim tem outra e assim vai. Tá? Eu estou falando um pouco aqui da liturgia. Por isso que quando a gente chega numa igreja, a gente precisa entender qual que é a liturgia desse culto, né? Quais são os elementos? Faz sentido? A liturgia é uma liturgia bíblica?
os elementos da liturgia, né? Não necessariamente, gente, a sequência, mas quando você vai para uma igreja, eu pelo menos assim, eu me identifico se aquela liturgia faz sentido para mim. Então, por exemplo, a ADAI é uma igreja que nós nos espelhamos muito nela. A ADAI é a Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, que nós conhecemos em São Bernardo. É uma mistura de batista com presbiteriana e assembleia. É uma mistura de várias igrejas boas em uma. Só para vocês entenderem. Eu nunca vi uma igreja tão organizada, mas tão cheia de Deus como aquela igreja. Um culto desorganizado, um culto sem ordem, gente, ninguém merece. Então, a liturgia de um culto, ela é fundamental para a gente falar, poxa, é nessa igreja que eu quero estar, ou então não é nessa igreja que eu quero estar. Ok, gente? Agora, qual que é o conceito de culto a Deus? Na prática, gente, o culto é o encontro do homem com Deus. Eu já falei aqui, né? Que pode ser praticado individual ou de forma coletiva. Então você presta a Deus não só num ambiente de culto que é numa igreja. Você presta a Deus de forma individual onde você estiver. Você está prestando um culto a Deus. Eu posso, por exemplo, estar aqui no meu quarto e quando nós terminarmos aqui, fechar a porta, pegar um violão e eu vou cultuar a Deus através da minha adoração. Eu vou adorar a Deus através das orações. Então, o culto ele pode ser praticado dessa forma. Dentro do ambiente chamado igreja também, você pode praticar o seu culto a Deus de forma individual e de forma coletiva. Até porque você está junto com seus irmãos prestando culto a Deus. Então, o significado de culto é o quê? É o encontro do homem com Deus. Então, sempre pensa, quando você falar, eu vou para a igreja, eu vou cultuar a Deus, não se esqueça, você precisa ir com a sua alma, com seu corpo e com seu espírito disposto a se doar, a se transbordar ou dar o seu melhor com palavras de gratidão, de adoração, porque você está indo ter um encontro com Deus. Amém? Então não vai com nenhuma outra expectativa a não ser essa. E automaticamente Deus te abençoa, porque Deus ele é digno de ser adorado e ele conhece os nossos corações e ele conhece as nossas necessidades. Então a palavra culto no latim significa latria, ok? Culto é latria. Qual que é o propósito de um culto? O propósito de todos os que prestam culto a Deus é adorá-lo. Não tem outro objetivo, gente. Você está indo para adorá-lo. E também é o momento em que nós, fiéis, a gente busca se fortalecer através da fé um do outro, ouvindo o testemunho, ouvindo a palavra de Deus. Então, quando eu estou aguçando a minha fé e eu abraço alguém que talvez ali precisa de fé, então você também está fortalecendo a fé do outro. Né? Então, você, além disso, está fortalecendo o compromisso com os ensinamentos do Senhor, reconhecendo a sabedoria e a soberania de Deus. Então, o conceito de um culto é exatamente isso, é o encontro de Deus com o homem. Quando você vai prestar esse culto, você está reverenciando o Criador que criou, o Senhor que criou os céus e a terra. De que maneira você pode e deve prestar esse culto? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu não posso, gente, por exemplo, eu estou ali prestando culto a Deus e está assim, ó, de braço cruzado. E isso é terrível. Eu tô ali, ó, de braço cruzado, como se eu tivesse, tipo, sei lá, fazendo nada. Tô aqui, mas querendo dormir. Tô aqui, mas a minha mente está longe. Peraí, se eu tenho que prestar culto a Deus com o meu corpo, corpos vivos, sacrifício vivo, com o meu corpo, significa que mãos. Eu preciso adorar com as mãos. Eu preciso adorar com o meu corpo, dançando, cantando, jubilando, batendo palmas. Enfim, gente, todo o meu ser, se eu estou viva, todo o meu ser precisa prestar culto a Deus. Está claro isso para vocês? Quando a gente fala, apresenta a Deus, né? Se apresenta diante de Deus com os vossos corpos em sacrifício. Eu tenho que sacrificar, muitas vezes, o sono. Eu vou sacrificar, muitas vezes, a vontade de ficar sentada. Eu preciso ficar de pé. Enfim, é todo o meu corpo de maneira santa e agradável a Deus, que é um culto racional.
E qual que é o significado de racional aqui, gente? Embora essa palavra no grego tenha raiz lógicos, né, de onde vem a palavra lógica, existe aqui um vínculo espiritual. Embora o racional me leve a entender sobre o que eu estou fazendo, eu preciso entender que para entrar nesse vínculo espiritual com Deus e onde está Deus, eu preciso colocar todo o meu corpo em sacrifício vivo, todo o meu ser como sacrifício vivo para Deus e perante Ele. E aí automaticamente há uma conexão espiritual quando o meu ser, o meu corpo, ele adora a Deus, ou seja, Deus se agrada. Lembra? Deus se agrada e Deus derrama a sua graça, o seu espírito, e aí quem ganha em adorar a Deus somos nós. A gente sai de lá renovado, restaurado, tá? Então a ideia aqui é que a nossa mente deve nos fazer pensar sobre a nossa condição de pecador, de dependente, daquele que precisa realmente de Deus. E aí, quando isso acontece, então promove esse entendimento da doutrina da graça. Então, quando Paulo fala a nossa mente, culto racional, significa, Senhor, eu estou aqui com todo o meu ser, apresentando ao Senhor esse sacrifício vivo que sou eu, para te agradar. Eu sou um pecador. O primeiro culto é reconhecimento. Eu sou pecador. Eu não mereço a sua graça, mas o Senhor é misericordioso, mas eu estou aqui para te adorá-lo. Gente, quando a gente tem essa conduta, quando a gente tem isso, automaticamente o Senhor recebe esse sacrifício, sabe, de forma agradável, que é esse culto racional que acaba sendo espiritual, porque a gente está reconhecendo a nossa fragilidade e a nossa dependência diante de Deus, ok? Vai cair, eu não sei quantos tempos, nós temos 2 minutos. Vai cair, e até para eu terminar aqui esse módulo, eu vou mandar para vocês o link novamente para a gente voltar aqui rapidinho, tá bom, gente? Não se distraia, eu vou pedir para vocês voltarem rapidinho para a gente concluir, para a gente dormir. Combinado? Quem volta? Né? Este culto de adoração a Deus. É a gente que faz o ambiente. A gente não fica esperando, não precisa ficar esperando o pastor, aquele que está conduzindo o culto, a mandar, vo, perdão, você adorar. Precisa ser É, algo automático. Peraí, o meu corpo, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E Paulo ensina, o apóstolo Paulo ensina como deve ser esse culto. É por isso que eu sou apaixonada pelas Escrituras. Não tem como a gente ser inerte, né? A tudo que Deus ensina, de que maneira deve ser feito, e a gente fala, ai, eu não sabia como era. Peraí, a palavra de Deus está explicando, né? me fez lembrar, pastor, aquela parte lá em Gênesis, que antes do pecado, a Bíblia fala que na viração do dia, né, ou da tarde, que se eu não me engano, né, Deus, ele ia de encontro a Adão e Eva, né, Sim, para se encontrar com eles ali, né? isso. Ó, engraçado que antes do pecado era Deus quem ia até o homem. Olha que coisa, Exatamente. né? Deus procurava Adão e todo dia passeava no jardim para conversar com o homem, para se conectar com o homem, porque, gente, Deus ele nos criou para nos relacionar com ele. Você vê a proposta da criação de Deus em nós é isso, é relacionamento. Deus é relacional. Então não faz sentido eu ir para o culto não tendo o propósito de se relacionar com Deus. Então essa conexão que foi quebrada por conta do pecado, que quando a gente fala eu vou prestar culto a Deus, que eu preciso entender, eu vou para me relacionar com Deus. Eu vou para me reconectar com Deus, com os meus irmãos, de fé em fé, movimentando um ambiente que realmente agrade o coração de Deus. E de que maneira eu faço esse movimento? Com tudo que eu sou e que eu tenho. Então, é meu corpo, é minha maneira de ser, as palavras, as expressões, tudo isso é uma maneira que eu tenho para prestar culto a Deus. E é uma pena que, às vezes, você vê uns cultos frios, porque são pessoas frias, são pessoas indiferentes que estão ali, né? São pessoas que não entenderam a proposta de um verdadeiro culto. E, lamentavelmente, aí ainda as pessoas saem falando, Luciana, a culpa foi do pregador que não pregou bem hoje. A culpa foi do Ah, e louvor. tem aquela causa também, né, pastora? Muitos vão cultuar o homem, né? Muitos. Eu já vi, quem vai pregar hoje? Fulano de tal, não vou não.
Isso. É tipo assim, dependendo quem vai pregar, né? Dependendo quem vai cantar, dependendo de que música seja, é assim. Ou seja, a proposta é totalmente equivocada. É por isso que essa aula, né, que eu estou aplicando aqui para vocês, ela é necessária. Qual é o culto verdadeiramente, né? Qual é o perfil de culto que agrada a Deus, né? Será que o culto que eu tenho prestado a Deus, quando eu me encontro em comunhão uns com os outros, né, com os nossos irmãos, será que este culto está agradando a Deus? Então, é toda uma maneira da gente começar a entender, né? Para a gente não meter os pés pelas mãos e não prestar um culto de qualidade para Deus. E o culto de qualidade não é deixar de dar glória a Deus, não é deixar de dar de aleluia, não é isso. Um culto de qualidade é reconhecer a grandeza de Deus com toda a minha maneira de pensar, de sentir e agir. Então vamos lá dar continuidade à nossa aula. Deixa eu só. Então vamos lá. Gente, até aqui ficou dúvida sobre um culto, né, que agrada a Deus. Paulo fala que o culto tem que ser racional, o significado de culto é o encontro do homem com Deus. A palavra, a liturgia de culto é uma sequência, né? Nós falamos aqui, é uma sequência padrão fixa que todos os cultos dentro de uma determinada igreja ou das igrejas elas têm, mas não significa que não possa ter uma flexibilidade em mudar a estrutura de um culto, desde que os elementos sejam bíblicos, não há problema nenhum. E o propósito de uma liturgia de culto é manter a ordem de um culto, né? É manter um foco de um culto, garantindo que todos os elementos necessários, essenciais, sejam incluídos. Então, tendo dito isso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o culto reformado. O que é um culto reformado? O culto reformado é aquele culto que depois da reforma protestante os elementos passou a fazer parte deste culto. Lembra que antes, na Igreja Católica medieval, tinha elementos de culto que não prestava honra e glória somente a Cristo. Prestava honra e glória aos homens. Então, nós vamos ver aqui, dentro desse contexto, quais são os elementos que realmente, com base, né, nos pilares da reforma protestante, tem que fazer e deve fazer parte de um culto bíblico. Então, a gente precisa entender que o culto reformado são aqueles cultos que apresentam princípios e elementos com base nos pilares da reforma protestante. Isso tem que estar claro para vocês. Então, a reforma protestante, ela foi uma forma cultica ou litúrgica, ok? Que trouxe de novo, ou seja, para o centro do culto, a adoração somente a Deus, a leitura e ensinamento somente das Escrituras, a fé através dos ensinamentos e pregações da palavra e o reconhecimento da graça quando existem orações, arrependimento, confissão de pecados uns dos outros. E a glória somente a Cristo, ou seja, aquele movimento que rende glória somente a Cristo. E quais foram as motivações desses reformadores? Eles entendiam que a liturgia medieval, ou seja, do catolicismo medieval, estava bastante corrompida. Quais eram os elementos que tinha dentro da Igreja Católica naquela época? E até hoje, gente, a adoração a imagens. O culto era em latim, ninguém entendia, somente os papas, o clero que ali estava, né? Atribuições de reverências ao papado, ao bispo, ao papa, né, que se apresentava como um intermediador entre Cristo e o homem. Então, o objetivo dos reformadores é que eles queriam que o culto fosse de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, Deus não aceita culto que é fruto da nossa imaginação, gente. Quando a gente começa a inventar a roda, criar um monte de coisas que não é bíblica, Deus não aceita. Deus rejeita esse tipo de culto. Quando vocês veem aquele texto em Gênesis capítulo 4, que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, ali era uma forma, Deus pediu culto para eles. E eles foram cultuar com as primícias que eles tinham em mãos. Quais eram as primícias? Caim era lavrador de terra e Abel era o quê? Abel era pastor de ovelhas. E o que cada um oferece a Deus, gente? Vocês lembram? A forma de culto. Caim ofereceu de qualquer jeito. Abel não, Abel deu com amor. Abel não era apenas
talvez uma rolinha ou um cabritinho. Abel estava dando a essência para Deus, mas de coração. Então Deus não aceita aquilo que é fruto da nossa imaginação, o de qualquer jeito. Ah, mas tá bom, né? Foi um culto meia boca, mas tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Deus não aceita, né? A gente às vezes a gente vê cada movimento por aí que fala, ah, é a unção do grito, é a unção do gato, é a unção do cachorro, mas onde é que está escrito nas escrituras? Será que Deus recebeu esse tipo de culto? Deus não aceita coisas que é fruto da nossa imaginação ou resultado da nossa criatividade. Por mais que a intenção seja boa, Deus ele já mostrou e revelou qual era a maneira que ele queria ser adorado. Não só queria, mas a maneira que nós deveríamos o adorar. Então, se essa maneira está na Bíblia, ele vai aceitar, ele não vai rejeitar. Mas se a maneira como nós vamos reverenciar a Deus não é bíblica, ele rejeita. Por isso que eu falo que Deus não está em todo culto. Tem culto que Deus está lá do lado de fora esperando entrar, porque os elementos que compõem aquele movimento que a gente fala que é culto a Deus, não condiz com o que a palavra de Deus quer e ensina. Então Deus não está em todos os lugares. Vamos colocar do lado lógico aqui, dentro do conceito que a gente está explicando. Deus não está em todos os cultos. Deus não está em lugar que ele não é venerado, que ele não é adorado. Em lugares em que a imagem, as imagens, as esculturas, está sendo mais reverenciado do que o próprio Deus. Então, a gente precisa entender. Então, o estilo de culto no catolicismo era um chamado de, ou seja, o culto que era prestado ali, era um culto que não era somente a Deus. Era um culto que honrava a Nossa Senhora, os santos, né? Era um culto que prestava adoração a São José, o pai de Jesus, a Maria, a mãe de Jesus. Então era um culto de honra que era prestado não somente a Deus, que eles falam ali, mas também aos santos canonizados, a Nossa Senhora, a todos os santos. Aí eu pergunto para vocês, Deus estava neste culto? Se ele fala que ele é o centro, ou seja, o centro deve ser ele, e quando ele outros ocupam o lugar, ou seja, a glória, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora Deus está em um ambiente, em lugares onde a glória dele está sendo dividida com a Nossa Senhora da Aparecida, com o São José, o pai de Jesus, com os santos que já morreram, que foram canonizados. Deus está? Se a Bíblia diz que ele não divide a sua glória, Deus não está, gente. Por isso que eu falo, o que não está na Bíblia não tem que fazer parte de um culto de adoração. Ok? Isso precisa estar claro para vocês. Não é que a gente está metendo pau na Igreja Católica. A gente está trazendo aqui o que dividia a glória de Deus em um ambiente de culto que a Igreja Católica prestava. Então é muito sério isso, ok? Então tá. Com tudo isso, talvez você está perguntando, tudo bem, pastora, mas quais são os elementos bíblicos que devem fazer parte de um culto? A primeira, ensino. A leitura da palavra de Deus era e sempre deverá ser o elemento principal de um culto. Porque é na palavra de Deus que tem as instruções dadas por Deus sobre a forma que nós devemos viver diante de Deus. Então, as escrituras, gente, é o único, aliás, as escrituras é um instrumento pela qual Deus leva o homem a refletir sobre a sua natureza pecaminosa. O ambiente de culto é o lugar onde você vai ouvir qual é a maneira que você deve viver, qual é a maneira que você deve adorar Deus, qual é a maneira que você precisa permitir que Deus mude a sua vida. Então, quando você vai a um culto, a uma igreja, né, ou um lugar de culto, que está sendo falado sobre tudo, sobre qualquer outra coisa, menos de Cristo, através das Escrituras, pula fora. Pula fora que não é um culto bíblico. Segundo elemento, oferta. No Antigo Testamento, a gente vai ver que a motivação do pecador em cultuar a Deus era a oferta. Por isso que a primeira parte do culto era o que, gente? A entrega. E não se trata apenas da entrega do produto físico. A oferta, gente, é em todos os aspectos. Você vai ver que nenhum judeu se dirigia ali ao tabernáculo ou o templo de mãos vazias. Então, quando eu chego num ambiente de culto, ou quando eu vou cultuar a Deus, eu não separo a minha oferta, que no caso, o financeiro, que é para abençoar a obra de Deus, que é a casa de Deus. Quando eu não vou como uma oferta viva, como uma oferta viva para adorar a Deus, tem alguma coisa errada, eu preciso rever, né?
Então a gente precisa entender o que eu estou ofertando a Deus. Eu sou a oferta viva que devo ir como um pecador arrependido para cultuar a Deus. Então eu me entrego a Ele. Então por isso que a primeira parte do culto que se entregava lá no Antigo Testamento como um modelo que já apontava para o Novo Testamento através de Jesus, era a oferta. Depois o ensino e depois a adoração. Então, sinônimo de adoração é homenagem, né? A tal da veneração, admiração. Então, isso quer dizer que eu preciso ser sincero, eu preciso me queimar por Deus, eu preciso ter essa paixão, ser movida por esse amor que é incomparável por aquele que morreu por mim na cruz. Então, esses são alguns dos elementos que não pode faltar no culto bíblico. Às vezes o pregador prega bem, o cantor canta bem, mas se faltou oferta, se faltou dentro da letra das músicas exaltar Jesus, exaltar a sua soberania, a criação do Deus, gente, e se falta principalmente a adoração sincera, pessoas se rasgando diante de Deus, pessoas chorando na presença de Deus, pessoas se derramando, a minha pergunta é: que culto é esse? Então, o culto ele precisa ter esses elementos. A oferta, como a minha vida, a oferta que é a oferta física mesmo, para manter a obra de Deus. Mas, se faltar esses elementos básicos, o culto não foi um culto que Deus recebe, um culto verdadeiro para Deus. A gente precisa ir para o culto com essa mentalidade. Outros elementos, oração. A oração no culto, gente, é a comunicação direta com Deus. É através da oração que eu expresso a minha gratidão, onde eu faço a confissão e súplicas. A oração não pode faltar em todos os cultos bíblicos. Todo culto bíblico tem que ter oração. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Às vezes, no momento da ministração ali do louvor, às vezes você vai ver alguém, né, de olhos fechados, ou falando com Deus, ela está orando, está expressando, ou talvez se arrependendo, pedindo perdão, sendo grato com palavras. Isso é importante, tem que ter no culto bíblico. Outro elemento é a pregação da palavra, que eu já falei. Qualquer culto que não tiver Bíblia, a exposição bíblica não é culto. E louvores, né? A expressão musical na adoração é uma forma de ser grato a Deus. Esses são os elementos básicos, gente. Oferta, adoração, ensino, música, ok? E quais são os princípios de um culto bíblico? O culto tem que ser teocêntrico e não teocêntrico e cristocêntrico. Ou seja, teocêntrico, teo significa Deus, tá? Teo, cristocêntrico, Cristo. O culto tem que estar centrado na pessoa de Deus, no Deus triuno, adoração somente a Jesus. Qualquer culto que vocês estiverem, em que o homem está no lugar de Cristo, recebendo a glória e a adoração, sejam anátema, pratiquem apologética, defesa da fé. É somente Cristo, a glória é somente para Deus e não é para o homem. A edificação da igreja, outro princípio de um culto. O culto tem que ser para edificar a igreja, tá? Conforme 1 Coríntios 14. Por isso que o culto tem que ter ordem até na explanação ou até na maneira como nós usamos os nossos dons. O que acontecia na igreja de Coríntios? Quem sabe? Por que Paulo falou: não sejam ignorantes, meus irmãos, com relação aos dons? Porque a igreja era dotada de dons, mas eles praticavam tudo ao mesmo tempo. Então, o culto tem que ter hora para orar, o culto tem que ter hora para, se tiver profecia, para o profeta falar. O culto tem que ter um momento para profetizar, para falar em línguas. Porque você imagina um culto todo bagunçado, ninguém fica sem entender nada. Aí eu pergunto: isso foi um culto de adoração? Então, o culto precisa ter essa ordem no uso dos dons. Então, não é proibido desde que seja de forma ordeira, até porque Deus é um Deus ordeiro, ok? O culto tem que ser racional, nós já falamos aqui. Todo ser deve adorar ao Senhor. Todo ser. A gente precisa evitar elementos de distração na hora do culto. Então, por exemplo, a nossa igreja ali é uma igreja muito ampla, ela é aberta. Um alfinete que cai no chão, todo mundo olha que o alfinete caiu.
Então, no momento do culto, se tiver toda hora a gente andando para lá e para cá, isso causa aí uma distração. E nós vamos até mudar algumas coisas a partir de fevereiro com relação à nossa liturgia, por conta das distrações que existem no nosso culto. E são distrações de coisas, gente, que às vezes a gente acha que é insignificante. Mas aí o culto perde o sentido quando tem pessoas se movimentando, quando a gente vai para lá, vai para cá, fala alto e todo mundo ouve, bate a porta. Tudo isso, gente, é uma forma de tirar o racional daquelas pessoas que estão tentando ali se concentrar no momento do culto para adorar a Deus. Então, o culto ele precisa ser racional. Então, elementos, coisas, pessoas que distraia a hora do culto é pênalti. Então, a gente vai começar a alinhar isso também por conta até do espaço que nós temos hoje, que não é muito favorável quando se trata de distrações. Qualquer coisa distrai os irmãos, seja no momento da escola bíblica ali no ensino, seja no momento do culto mesmo, às vezes o barulho lá fora, por isso que uma das coisas a gente vai pedir sempre, fecha aquela porta de vidro, quando a gente entrou, já fecha, porque o barulho de um carro, de alguém gritando lá fora, todo mundo olha para trás. Então, tudo que for mecanismo, gente, de distração de um culto de adoração a Deus, a gente precisa perceber e começar a modificar, para que a gente realmente tenha um culto mais racional no sentido sem tantas distrações, né? Porque isso acaba atrapalhando o propósito de um culto, tá bom? Então eu já expliquei para vocês o que não pode ter num culto. Não pode ter mau uso dos dons, não pode ter distrações, né? Objetos ou cenários que tiram o foco da adoração. O culto não pode ser antropocêntrico, ou seja, tudo que for centrado no homem, tipo entretenimento, show, apresentação, teatro, coreografia. Muitas vezes, quando você faz um teatro que Jesus não aparece nele, ele acaba sendo mais um teatro. Muitas vezes, quando você está cantando ali sem colocar Jesus na sua adoração, se torna um show. Muitas vezes, quando tem algumas coreografias que muitas vezes aparece mais a roupa, o corpo, né, da menina que está dançando ali, gente, tudo isso tira Jesus do centro e coloca o homem. Então, tudo que for centrado no homem, que distraia, entenda, tá? Tudo que tira Jesus do centro e acaba se tornando um objeto centrado no homem, não é um culto bíblico. A gente precisa trabalhar isso, né? Paulo diz que tudo tem que ser com ordem e decência. Então, a gente precisa entender que a ordem e decência no culto vai refletir sempre a natureza de Deus e promover um ambiente propício para a adoração e o aprendizado. Por isso, até, por exemplo, na nossa igreja, nós temos alguns cuidados. Deixa eu abrir aqui. Na nossa igreja, nós temos alguns cuidados com relação até às letras de música, gente. Até as letras de músicas. Porque quando a gente fala de culto ao homem, né, a gente precisa ter cuidado. Tem letras, principalmente no momento ali do louvor, que tá colocando o homem, exaltando o homem de uma maneira que eu falo, meu, mas cadê Jesus aí? Então a gente é chato nesse quesito. Letras de músicas tem que ser para exaltar Jesus. Eu estou falando num culto bíblico. É claro que músicas que fortalece, né, a fé do homem, né, precisa ser cantado, mas não precisa ser num ambiente de culto, no momento da adoração. Vocês perceberam que no nosso culto nós cantamos ou duas canções ou três canções. E vocês vão ver que todas as canções que nós cantamos ali não está elevando o ego do homem. Peraí, se o culto é para levar o homem a Deus, peraí, então é o homem que tem que oferecer a Deus uma canção de adoração. Não faz sentido a gente cantar uma canção que esteja centrada no homem. Não é um momento de culto a Deus? Então não faz sentido. Agora, quando você está num culto no lar, quando você está num outro ambiente de culto, onde às vezes a pessoa precisa ser fortalecida com uma palavra de oração, com uma palavra de louvor através das letras das canções, não há problema nenhum. Mas se você está num ambiente de igreja, que você está dizendo, eu vim para prestar culto a Deus, as letras não podem ser para adorar o homem, para aguçar o ego do homem. Precisa ser letras, palavras de ministrações, principalmente de louvores ali,
O ministro de louvor tem que ter esse cuidado, é trazer sempre Jesus para o centro. E automaticamente quem sai abençoado é a gente. Elementos problemáticos, por exemplo, revelação, palavras que aguçam o ego do homem, objetos não bíblicos, tipo símbolos, né, de sincretismo religioso, adoração extravagante, que é aquela coisa, aquelas gargalhadas que às vezes as pessoas caem no chão rindo na hora do culto, já distraiu o outro, porque... Então, gente, são elementos problemáticos na hora do culto. É muito até complexo tudo isso que eu estou falando para vocês, porque tudo isso desvia a atenção de um culto que é prestado para Deus. Sabe aquela tal da adoração? Gente, uma vez eu fui numa igreja, vocês estão aí comigo, né? Uma vez eu fui numa igreja que tinha um ministro de louvor, ele ria tanto, depois falou que era a unção do riso, né? Que ele tinha recebido a unção do riso. Mas era aquele riso extravagante que ele chegava a gritar na hora do riso. Ao invés das pessoas estarem ali adorando a Deus, as pessoas voltaram o foco 100% para ele. Porque ele estava chamando a atenção para ele. E quando você chama, tira a atenção, né, do que é para Deus para você, é um elemento problemático. Então, essa tal de adoração extravagante tem que tomar muito cuidado, porque esse método aí distrai as pessoas para o que realmente importa, né? Então, a gente é um pouquinho minucioso com relação a isso. Acaba desviando mesmo as pessoas do propósito do culto, que é adorar a Deus e não exaltar ao homem. Amém? Vocês estão aí? Amém, pastor. Estão cansados de me ouvir, gente? Eu estou cansada de falar. Alguém quer me ajudar aí? Pastor, Não, tá bom, continua falando. nesse quesito de adoração, era um assunto que depois poderia ter se abordado, né? De como adorar, de como venerar, né, a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, porque muitos, principalmente nessa área do louvor, né, muitos eles vão para ser adorados, vão para ser vistos, né? Isso. Então isso é uma coisa que eu tenho visto que a pastora junto com o pastor Léo, o ministério Zoe, tem muito cuidado com isso, né? Sim. Porque é um dos elementos, né, Luciano, de culto, de prestar culto a Deus. Por isso que essa aula ela é fundamental. Porque quando você entende que você está indo para prestar culto a Deus. Aí o barbudo aí, gente, pastor. Ô, Chegou pastorzão, quase agora, só o pó da rabiola. Irmãos, tudo bem? amém, seja bem-vindo. Muta aí, meu bem, um pouquinho. Então, é por isso que existe esse cuidado. Até quando a gente convida pessoas de fora, né, para vir ministrar, para vir cantar ou pregar, a gente tem esse cuidado, porque a gente não quer o homem no centro, né? Porque senão não faz sentido ter um culto, né? Abrir uma igreja para prestar culto ao homem, a gente faz isso em outro lugar. A igreja não é para isso, né? O lugar ali não é para isso. Então, as letras das músicas, os elementos, tudo isso a gente tem esse cuidado. E não é porque a gente se acha o melhor, é porque a gente entendeu que se o culto é levar o homem a Deus, né? É o homem tentar se conectar com Deus, então não faz sentido eu querer fazer do jeito que eu acho, que eu penso. Tem que ser para ele. Né? Mas nós vamos ter, Luciano, uma aula específica mais para frente sobre isso, né? Sobre o que é a verdadeira adoração, como tem que ser. Embora eu estou fazendo um resumão aqui, mas a gente vai ter essa aula aí até futuramente para o Ministério de Louvor, principalmente, né? Quais são, gente, os elementos de um culto neopentecostal? Eu falei tudo isso, né? Eu trouxe quais são os elementos bíblicos para um culto bíblico e agora eu estou trazendo para vocês quais são os elementos de um culto neopentecostal. Copo d'água, normalmente é usado em rituais de cura e libertação. Então, assim, é Jesus e um copo d'água. Ou seja, só Jesus não serve, tem que ter um copo d'água para a pessoa receber a cura e a libertação. E por que Jesus faz, gente? Por misericórdia. Porque ele sabe que a maioria das pessoas que colocam um copo d'água ali na frente do rádio para ser curada são pessoas leigas que estão acreditando apenas no que o líder está mandando fazer. E às vezes até o líder, por ignorância bíblica, por não conhecer a palavra, as escrituras, eles usam essa prática. Mas tem igreja que são igrejas neopentecostais, como a Renascer, a Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja lá do Valdomiro Santiago. Essas igrejas são todas neopentecostais.
Então vocês vão ver que sempre eles usam objetos, sabe? Objetos, além de Cristo, objetos para que as pessoas possam receber cura, para que elas possam ser abençoadas. Por exemplo, a rosa ungida. O que é a rosa ungida? É símbolo de bênção e proteção. Onde que é usado isso, gente? Na macumba, no ocultismo, no candomblé. A rosa ungida é usada lá como um método de bênção e proteção para os seus fiéis. Então eles pegam elementos da Umbanda, eles misturam elementos da Quimbanda, essas coisas do Espiritismo e colocam dentro das igrejas. A Igreja Católica fazia isso. É por isso que eu estou dizendo que o movimento neopentecostal é um dos mais perigosos de todos esses, em que arrasta milhares e milhares de pessoas. E tem um monte de gente que vai atrás disso. E vocês sabem por quê que essas igrejas hiperlotam? Porque o ser humano, ele tem a prática de que, para crer, ele precisa ver. Então é por isso que essas igrejas utilizam os métodos. É Jesus e mais um objeto. É Jesus e mais um elemento. Vocês estão entendendo por que essas igrejas estão lotadas? O sal grosso é utilizado em rituais de purificação. Lá na igreja, né, nessas igrejas neopentecostais. E como que é usado isso dentro do candomblé, o sal grosso? Também é utilizado lá dentro. Como rituais de proteção e purificação. Os espíritos estão protegendo o fulano, o beltrano. O sal grosso também é utilizado na Umbanda. Óleos de Jerusalém. Gente, olha que absurdo. As pessoas vão lá em Jerusalém e elas dizem que estão lá orando pelo óleo, né? Considerado como óleos sagrados, né? Que é usado para unção. Então eles trazem isso e vendem, comercializam os óleos ungidos aqui. Porque o óleo está vindo de Jerusalém, da Terra Santa. O que que tem, quem é santo? É a Terra Santa ou Jesus é Jesus que é santo? Então vocês entendem que sempre tem objetos, meios com linguagens subliminares para tentar tirar Jesus do centro, sabe? Então isso é muito sério. Outros elementos incluem pulseiras abençoadas, peças de roupas de entes queridos, água do Rio Jordão, trombetas de Gideão, cajado de Moisés, culto do descarrego. Gente, tudo isso são elementos antibíblicos. São coisas, objetos que estão substituindo Jesus do centro. Então eu não creio que Jesus é o suficiente. Aí entra então os pilares da reforma, somente Cristo. Cristo é o suficiente. Cristo é suficiente. Eu não preciso acrescentar nada mais para Jesus fazer, para eu ser abençoado, para Deus me proteger. Eu não preciso, eu só preciso crer. Simples assim. Então essas igrejas que é cheias de objetos místicos, né, acaba tirando Cristo do foco. Então a gente precisa resgatar urgentemente os 5 solas, né, que é somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e a Deus somente glória. A gente não precisa de nada disso aqui para a gente ser curado, para a gente ser liberto. A gente não precisa para ser protegido da tal da rosa ungida. A gente não precisa caminhar no sal grosso para ser purificado. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ser instruída pela palavra para receber a santificação e regeneração que vem de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E outra coisa, a liturgia de cultos neopentecostais tem mais outra coisa, a tal da teologia da prosperidade. O que eles afirmam lá? Eles afirmam que um cristão verdadeiro e fiel tem o direito, olha só, tem o direito de obter a felicidade integral. E isso pode exigir ainda, e a gente tem o direito de exigir de Deus ainda nessa terra, né? Eu exijo, né? Eu não aceito, sabe aquelas palavras de afirmação? Eu exijo que Deus me abençoe. Como é que eles falam? Além da exigência, tem uma outra palavra. Eu não aceito a minha vida assim, né? Eu tenho uma outra palavra que não me vem agora, que eles usam muito. Eu coloco Deus na parede, se Deus não me abençoar. Eu rasgo a Bíblia, se Deus não fizer. Gente, isso é isso, determina, essa é a palavra. Eu determino a minha cura, eu determino isso. Gente, isso é herético, isso é antibíblico, isso não existe. Quem sou eu para exigir, para determinar de Deus alguma coisa? Deus é misericordioso, isso é graça.
Quando você reconhece que é um pecador e você não merece nada, e aí Deus está te dando, mesmo quando você não merece, quando você é infiel, você está reconhecendo a soberania de Deus. Agora, quando você vai com essa soberba, né, de um religioso e falando eu exijo, eu determino, eu rasgo a Bíblia, eu não aceito, quem somos nós, coitados de nós? Então, essa teologia da prosperidade, ela vem afirmar que você não deve aceitar ter uma vida pobre nessa terra. Porque, peraí, se você não trabalhou, se você não estudou, se você não nasceu num lar, no berço de um rico, me desculpa, você vai continuar pobre, você vai morrer pobre. Isso é a lei da vida, a lei da semeadura. A gente só colhe o que planta. Então, se o cara não nasceu no berço rico, né? Se o cara não estudou, não se preparou para ter uma vida melhor, vai viver assim até morrer. O que Jesus tem a ver com isso? A Bíblia fala, faça a tua parte que eu te ajudarei. Jesus fala isso. Por que eu te ajudarei? Porque quando a gente tem as coisas sem pagar o preço, a gente não valoriza. Você pode ver até os filhinhos de rico aí, os filhinhos de mamãe e papai que nasceram no berço rico, quando eles não valorizam a herança que tem, eles consomem o dinheiro em questão assim, ó, de tempo. Eles já viu pessoas que ganham herança e que de repente acabou, evaporou-se a herança, não existe mais? Porque não sabe valorizar o dinheiro. Então, essa ideia da teologia da prosperidade, que você tem que ter felicidade tendo coisas, obtendo coisas a todo custo, mesmo sem trabalhar, muitas vezes mesmo sem estudar, sem pagar o preço, isso é uma mentira diabólica que está muito mais inserida dentro de tantas igrejas e tem um monte de gente pirando. Porque não, vamos fazer o voto disso, o voto daquilo, e se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Líderes falam isso, eu rasgo a Bíblia, se Deus não fizer, e na oração Deus, eu determino. Eu fico olhando aquilo, eu falo, meu Deus, Igreja Católica Medieval está no poder. Por isso que a gente precisa fazer, protestar contra esses tipos de ideologia, de teologia furada. O antropocentrismo, né, que é o homem, né, ele passa a ser o centro do culto. Tudo é para o homem. Letras de hinos, que eu já falei aqui, mensagens proferidas, testemunhos e outros, né? E é feito tudo na intenção, gente, de satisfazer o ego do homem. Por isso que a nossa igreja é um perfil que não vai crescer tão rápido. Porque os cultos nossos, vocês vão ver, Jesus é o centro de tudo. Não adianta. É muito fácil a gente encher aquela igreja ali, ó. É só fazer campanhas. É só fazer campanhas, colocando músicas que exaltam o homem, colocando testemunho de que o fulano foi lá, ele recebeu, ele teve, não sei o quê. Alguém quer falar? Amor, Oi. acho que eu vou fazer a campanha da Rosa Ungida, viu? Pra ver se enche aquela igreja. Não, mas se fizer, enche mesmo, entende? Ih, Então, quando a gente faz, gente, o culto, né, o culto para o homem, com essa intenção de satisfazer o ego do homem, é óbvio que essa igreja enche. E sabe o que é pior de tudo? Que essas igrejas enchem e pessoas, elas ofertam, elas dizimam, e aí essas igrejas vão crescendo. Daqui a pouco, esses líderes compram ou alugam templos enormes para outras igrejas igual, no mesmo estilo. E aí, quando está numa igreja, gente, que é bíblica, uma igreja que a gente mostra a palavra, ensina, como nós estamos fazendo aqui, as pessoas têm dificuldade em dizimar e ofertar. Quando a gente ensina a verdade, quando a gente explica o que é certo, parece que o coração das pessoas travam. Acho que fica uma decepção. Poxa, então é isso que é o evangelho? Ah, então é isso que a Bíblia ensina? Então, parece que de pirraça as pessoas não abençoam a obra de Deus, ou seja, uma igreja séria, uma igreja cristocêntrica. É isso que dói no coração de um líder que é transparente quando se trata da palavra de Deus. Aí esses falastrões, esses assaltantes espirituais, mexem no bolso dessas pessoas que estão indo atrás desses movimentos. Isso é terrível, né? Sem falar da confissão positiva, né? Que é aquela tal que se refere literalmente assim, a trazer à existência o que nós declaramos, a nossa boca, uma vez que a fé é uma confissão. Então eles usam isso também. Olha, então agora nós vamos gritar, todo mundo, eu determino, né? Eu sou próspero. E às vezes a pessoa mora lá numa casinha, tadinha, de madeira. Ah, eu determino, eu sou rico. Às vezes a pessoa vendeu o carro, deu para a igreja, está sem carro.
não tem dinheiro, tirou o investimento que tinha para fazer tantas coisas e deu para a igreja. E a pessoa está determinando lá, acreditando que essa confissão positiva vai levar ele para um outro status. Então isso é terrível, isso é terrível. Outro movimento dentro, né, do movimento neopentecostal, nós já falamos, que é maldições hereditárias e possessões de crentes. Esse movimento, eles fazem questão de, no momento do culto, quebrar das maldições hereditárias, maldição de família e pecado de gerações. Então eles falam que eles têm, eles são autorizados, né? E essa autorização é dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outra para causar algum tipo de dano, né, na vida dessa pessoa com maldições. Então a Bíblia ensina que a responsabilidade do pecado ela é pessoal. E nós já falamos aqui sobre isso. Possessões demoníacas, nós também já falamos, né? Que o estilo desses pregadores neopentecostal, eles têm como essa cosmovisão dar lugar às crenças na possessão de crentes por demônio. Então essa crença fica clara no livro dos orixás, caboclos e guias, que foi escrito por Edir Macedo. Alguém já viu esse livro? Lá no livro Caboclos e Orixás, Caboclos e Guias, do Edir Macedo, ele fala, né, de deuses ou demônios. Está lá na página 101 do livro, onde ele fala de crente endemoniado. Então, o Macedo, o Edir Macedo afirma claramente que o crente fica endemoniado. Onde? Em qual Bíblia? Eu queria entender qual é a Bíblia disso. Qual que é a Bíblia? Qual que é a base que ele tem? Então, é isso, gente. Então, o que não é um culto bíblico? Nós já falamos, não é entretenimento. O culto não é focado em espetáculo, mas é uma adoração genuína a Deus. Manipulação emocional. Esses gurus aí, desses líderes dessa igreja, eles usam de técnicas para manipular as emoções dos fiéis. Então, ao invés deles promover uma conexão autêntica com Deus, eles usam técnicas, gente. Técnicas emocionais. A maioria estuda uma parte psicológica nesse sentido para fazer isso. O sincretismo religioso, todo mundo sabe o que é o sincretismo religioso, que é a mistura de práticas bíblicas com elementos de outras religiões e crenças. Eu já expliquei aqui. É Jesus e um copo d'água. É Jesus e o sal grosso. É Jesus e a rosa ungida. E são vários elementos que é utilizado em outras religiões, como Umbanda, Quimbanda, Espiritismo. Isso é muito sério. E a tal da adoração extravagante que eu já falei aqui. É uma prática que vai além daquilo que é considerado bíblico ou apropriado, né? Sabe aquelas manifestações físicas exageradas que eu dei um exemplo aqui, daquele riso alto, né? O uso também de objetos não bíblicos ou rituais elaborados. Então, o problema é desviar a atenção, o foco da verdadeira adoração e gera mais distrações do que qualquer outra coisa. Então, esse negócio de, ai, vamos fazer aqui uma ação profética, né, com uma adoração extravagante. Então tem que tomar cuidado. Então, gente, eu concluo essa aula dizendo que o verdadeiro culto bíblico, ele deve ter foco somente em Deus. O culto bíblico deve ser centrado em Deus e na pessoa de Jesus Cristo, não é no homem ou em práticas extravagantes. O culto não é isso, tá? É simplicidade. O culto bíblico é um culto simples e sincero. A adoração genuína, ela vem do coração e não depende de rituais, não depende de objetos, de elementos, não depende de nada disso. O culto é simples, porque Deus é simples. E o culto deve ser sincero, é com o coração sangrando, rasgado, se derramando diante de Deus. O culto é para a edificação da igreja. Todo culto que não promove o crescimento espiritual e a unidade dos fiéis não é um culto bíblico. O culto tem que ser de fidelidade às Escrituras, tem que fidelizar a palavra de Deus. Todos os elementos do culto devem estar alinhadíssimos com os ensinamentos bíblicos. Se os elementos de um culto não estiver alinhado com as questões bíblicas, não é um culto bíblico. Que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe, muitas vezes, da gente, por falta de entendimento, ir para o culto como se estivesse indo para o shopping, para se distrair, para fazer qualquer outra coisa, menos para cultuar a Deus. Que Deus nos ajude a entender, né, que toda a nossa maneira de ser
deve ser um serviço para Deus. Não por obrigação, mas por gratidão. Que a gente, cada vez que se encontra em um culto ou num ambiente de culto, os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, deve ser aquele que vai promover um verdadeiro culto racional a Deus. E quando fala de racional, no sentido que eu sei que eu estou fazendo, é dessa maneira que a glória de Deus vai se manifestar, é dessa maneira que o corpo de Cristo será edificado, é dessa maneira que a graça de Deus será derramada em nós. Amém, gente? Ficou claro? Dúvidas, perguntas diante de tudo isso aqui que eu expliquei? Alguém quer Amém. fazer alguma colocação?